Página 76. Na página 76 está dizendo fazendo história. Nós já lemos nas outras páginas anteriores, né, sobre a invasão holandesa. E hoje nós vamos ler sobre a invasão holandesa em quadrinhos, tá? Que tem uma história em quadrinho que retrata o período mais próspero do domínio holandês nas terras que hoje formam o Brasil, durante o governo de Conde Maurício de Nassau, em 1637 a 1644. Então, você vai ler, tá? Em quadrinho, a história em quadrinho, e depois você vai estar respondendo a página 77. Tá dizendo lá: responda as questões sobre a história em quadrinho. Quem é o homem que vive no palácio e é tratado como excelência por Castor? Explique quem foi esse homem. B. Em que momento histórico a história em quadrinho se passa? C. Por que Nassau queria contratar o trabalho de Castor? Aí aqui embaixo tem uma pintura, né? Que é mais conhecida como o Homem Tapuia. E ali é pintura em óleo. E aqui tem a pergunta: essa pintura pode ser considerada uma fonte histórica? Explique por quê. Aí a última, número 3. A história em quadrinho não termina por aqui. Imagine um final para essa história e um destino para os seus personagens. Em uma folha à parte, crie os diálogos e as ilustrações e apresente o resultado, né, aqui no grupo, ok? Então, que você possa também aproveitar essa história em quadrinho e fazer a sua terminando essa história. O que você acha? Aí você faz numa folha em branco, pinta, escreve alguns diálogos, como se você estivesse ali naquela história, né? E escreve dá continuidade e um fim, tá bom? Para essa história. Agora vamos lá para a página 78. Vamos retomar. No número 1 está dizendo assim: franceses e holandeses se interessavam por diferentes produtos brasileiros. Que produtos eram esses? Aí você vai ter que voltar algumas páginas para estar lendo lá e responder, ok? Porque na aula passada nós já falamos sobre isso. Número 2. Ligue o nome das cidades aos seus povos fundadores. Aí tem ali Maurícia, São Luís do Maranhão, Rio de Janeiro, franceses, portugueses e holandeses. Número 3. Qual era a função dos fortes e das fortalezas durante o período colonial? Lembra que nós já lemos lá na outra página e na aula passada? E aí você vai responder aqui, ok? Aí aqui ele trouxe, né, uma foto de uma fortaleza da Barra do Rio Grande, conhecida como Fortes dos Reis Magos, em Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Sua construção e data, né, que foi de 1598. E a foto de 2017, ok? Agora aqui, número 4, você vai ler o texto e depois vai responder aqui embaixo. Por que é importante preservar esses documentos sobre os holandeses no Brasil? Então, você vai responder com as suas próprias palavras. Na 79, você vai ler se você compreendeu o contexto da fundação da cidade do Rio de Janeiro e vai estar colocando um xizinho aqui no emoji. Número 2, entendi os motivos pelos quais o território brasileiro era desejado por franceses e holandeses. Se você entendeu, marca lá o xizinho. Entendi a função dos fortes e das fortalezas, né, na defesa do Brasil no passado. Número 4, conheci aspectos da dominação holandesa no Nordeste. 5, percebo mudanças e permanência
no desenvolvimento de cidades como Olinda e Recife. E aqui tem algumas sugestões no final, né, de livros que você pode também estar buscando aí para estar assistindo, vídeos e livros, ok? Esse livro discute o desenvolvimento da cultura artística no Brasil e apresenta as obras dos mais importantes artistas, viajantes e europeus entre os séculos 17 e 19. E para assistir, na companhia dos holandeses, 500 anos, o Brasil colônia na TV, ok? Que é esse aqui, certo? Então, hoje a aula de história foi até aqui.